Olá pessoal, aqui é o Éder, contador. Hoje vamos iniciar uma importante ficha do programa do Imposto de Renda Pessoa Física, que é a ficha Bens e Direitos. Antes de iniciarmos, eu peço aí que você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, também curta esse vídeo. Esta é uma das fichas mais importantes da declaração, porque é onde você vai colocar a sua variação patrimonial. E essa variação patrimonial, já adianto que ela precisa ser condizente com os rendimentos que você teve, que você declarou aqui. Então, eu não posso ter rendimentos de R$ 20.000 e ter uma variação patrimonial de um ano para o outro de 50 mil, porque não vai justificar aquela variação. Então, tem que estar condizente a sua variação com os seus rendimentos. Então, isso é a parte geral dessa ficha. Por que ela é importante? Ela tem que estar condizente com a sua variação patrimonial dos seus rendimentos. Então, os dois têm que se bater. Vamos verificar, então, os códigos dos bens. Clicando em novo, nós temos aqui os dados do bem. Grupo, código, localização, discriminação e a situação de um ano para o outro. Vamos pegar aqui primeiro os grupos bens imóveis. Então, os bens imóveis, casa, terreno, apartamento, são os bens que você teve a posse em 31/12/2024. Nós estamos fazendo essas aulas para preparação para o nosso exercício 2025, ano calendário 2024. Então, você vai colocar os bens que você possui em 31/12/2024, a posse desses bens. Então, bens imóveis, aí nós temos os códigos relativos aos bens imóveis, que vai do 01, prédio residencial, comercial, 02, 03, galpão, 11, apartamento, 12, casa, 13, terreno, 14, imóvel rural, 15, sala ou conjunto, 16, a construção, 17, benfeitorias, 18, loja e 99, outros bens imóveis. Então veja, dentro do grupo bens imóveis nós temos vários códigos aqui para lançar relativos a esses bens. O detalhe aqui é que no caso bens imóveis, você precisa declarar independente do valor que ele for. Pode ser um valor bem baixo ou valor alto. Qualquer valor você precisa declarar os bens imóveis. Qualquer valor. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um apartamento, que é o mais comum aí. Temos casa, também terreno. Por exemplo, o apartamento, nós temos que colocar a inscrição municipal, que é os dados do IPTU. Se você clicar aqui, você vai ver que informe o número de inscrição do IPTU, quando é 30 caracteres. Data de aquisição desse bem imóvel, do apartamento. Então, se você fez a aquisição no ano 2024, em 2024, então esse campo aqui, situação em 31/12/2023, você vai deixar zerado, vai preencher somente a situação de 31/12/2024. Porque em 2023 você não possuía esse bem ainda. Então, coloca a data de aquisição. Discriminação, aqui você vai colocar alguns dados de quem você comprou esse apartamento, como que você está pagando esse apartamento, se foi pago à vista ou não. O endereço do apartamento, a área total do imóvel, 100 metros quadrados ou hectares, se for uma terra, né? Aqui seria em metros quadrados. Se ele está registrado no cartório de imóveis. Se for sim, você coloca a matrícula do imóvel e o nome do cartório. Aí se deixar não, tipo um contrato de gaveta que ainda não registrou aquele bem imóvel, você deixa como não. Então esse é o caso do apartamento. Vamos ver aqui no caso da casa. Então a casa, mesmas informações, veja. Nós temos aí as informações gerais, endereço, se está registrado no cartório, a área total do imóvel e os valores em 31/12/2023 e 2024. Mesma coisa, o terreno. Então veja que as informações se repetem, né? Imóvel rural. No caso do imóvel rural, aí é diferente a informação, porque nós temos que colocar o NIRF do imóvel rural, aí a data de aquisição, discriminação, endereço normal, e aqui no caso a área total, né, será em hectares, né? Pode ser em metros também. E aí você coloca se está registrado ou não no cartório, mesma coisa. O que muda aqui é apenas o NIRF, né? Referente ao imóvel rural. Sala ou conjunto. Uma sala, você tem um conjunto comercial. Construção. Então, no caso da construção, você vai colocar o valor que está naquela construção. Por exemplo, eu estou construindo, eu gastei até 31/12/2024 R$ 200 mil aqui. Aí em 2025 eu vou continuar construindo, não terminei ainda a construção. Então, ao final de 2025, suponhamos que eu já tenha terminado a construção. Então, eu vou zerar essa ficha de construção
eu vou jogar os valores para o item correspondente à construção, que seria, por exemplo, uma casa. Eu terminei a construção da casa. Então eu jogo aí os valores, zero a ficha construção e jogo os valores para a casa, que é o valor que ela vai ficar valendo, né? A partir daquele que é o custo de aquisição, o quanto eu gastei para fazer aquela casa. Benfeitorias. Então as benfeitorias daqueles itens, por exemplo, que você tenha alugado o imóvel, você tenha benfeitorias naquele local e que essas benfeitorias você vai pegar de volta, por exemplo, seria um bem seu. Então você coloca aqui nessas benfeitorias. Loja e outros bens imóveis. Então aqui o detalhe é que você vai preencher essa ficha bens e direitos dos bens que você possui e também dos seus dependentes. Caso os seus dependentes tenham bens ou os alimentandos, no caso alimentando não, né? Você só paga pensão judicial, mas o dependente sim. Os dependentes que tenham bens, que estejam na sua declaração como dependente, você tem que listar aqui também. E aí você vai colocar a informação aqui na discriminação que trata do bem do dependente tal. Então essa parte de bens. Vamos para a parte de bens móveis agora. Então os bens móveis nós temos os códigos aqui. Ó. Veículo automotor, terrestre, caminhão, automóvel, moto, aeronave, embarcação, joia, bem relacionados à atividade autônoma e outros bens. Vamos pegar o veículo automotor, né? Que é o mais comum. Localização Brasil. Tem que colocar o Renavan no veículo. Discriminação do veículo. Aqui você coloca as informações de compra daquele veículo, como você comprou o veículo, se pagou já tudo. Aqui você vai colocar o valor do veículo que você pagou. É o valor de aquisição, não é o valor de mercado. Mesma coisa que eu esqueci de falar, os bens imóveis. Você não pode colocar o valor de mercado que está valendo aquele bem. Você coloca o valor que você pagou até aquele momento. Quanto você gastou para fazer a aquisição. E se você fez benfeitorias naqueles bens imóveis, por exemplo, na sua casa, você tinha uma casa, em 2024, você reformou a casa, gastou lá R$ 20.000 para reformar a casa. Aí sim você pode somar o valor do custo de aquisição, que você pagou lá registrado, com esses bens, com essas benfeitorias que você fez na casa, com esse valor de reforma que você fez. Aí você vai somar o valor do custo de aquisição. E lembrando que essas reformas que você fez, você tem que ter os documentos comprobatórios que demonstram que você gastou aquele valor que você declarou. Né? Voltando aqui para os bens imóveis, veículo automotor, terrestre, caminhão, seja qualquer valor que for, você precisa lançar, você está obrigado a lançar esses bens, independente do valor. Coloca o Renavan, discriminação. E se você comprou o bem em 2024, você vai colocar somente aqui o valor, que deixa zerado. Se você comprou o bem em 2023 ou antes, aí você coloca o valor do custo de aquisição aqui, e aqui você vai repetir o valor. Mesmo que aquele veículo esteja mais barato hoje, ou tenha valorizado, você coloca somente o custo de aquisição. Não coloque valor de mercado em nenhum bem. Temos aí outros bens aqui, a aeronave. Se tiver aeronave, embarcação. Caso embarcação, registro da embarcação. Se for a aeronave, registro da aeronave. Bem relacionado à atividade autônoma. Algum bem que você utilize na atividade autônoma, seja um bem móvel. Joia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade. E outros bens móveis. Vamos para o próximo grupo, participações societárias. Então nós temos aqui ações, inclusive as listadas em bolsa, cotas ou quinhões de capital e outras participações. A participação que você tem em empresas, em outras empresas. Então se você comprou ações em bolsa de valores, em 31/12/2024 você tinha aquela ação, então você precisa lançar aqui, vai colocar a ação. Quem que é o titular? Aqui ele traz a diferenciação, né? É o titular mesmo, a declaração. Não, é dependente. Você tem que escolher o dependente. Você lançou aqui na ficha de dependentes. Né? Coloca o CNPJ da empresa que você comprou as ações. Discriminação que você coloca a quantidade de ações, a data da compra. Se são negociados em bolsa, se for, você tem que colocar o código de negociação. Se não for, deixa em branco. Então, quando for negociado em bolsa, código de negociação. O que é o código de negociação? O código de negociação é aquele código que identifica a ação. Por exemplo, a Petrobras, PTR4, é aquele código da ação. E a situação que você tem daquela compra. Então, eu paguei naquelas ações
Comprei em 2024, vou colocar aqui. Vamos supor que eu paguei R$ 2.000 nas ações. É o valor que eu paguei, independentemente se a ação ela subiu ou caiu. Foi quanto eu gastei para comprar a aquisição, para comprar aquela ação. Aqui você vai somar o custo de compra também, que são as taxas da Bovespa, as taxas da corretora, vai somar tudo, que é o custo de aquisição daquela ação. Suponhamos que foi 2.130, com os custos da bolsa e de registro da ação, custo de corretagem. Então você vai somar tudo e colocar aqui. Quando você for vender essa ação, suponhamos que eu vou vender em 2025. Aí eu vou zerar esses campos de ação aqui, vou fazer a apuração do ganho aqui na parte de renda variável, que é a apuração do ganho de capital que eu tive sobre aquelas ações. Mas aqui na ficha bens direitos eu vou lançar somente o saldo de ações. Então na discriminação eu coloco quantas ações eu tenho daquela empresa, data da compra, posso colocar as datas da compra, as quantidades compradas. Então eu posso colocar todas as informações aqui, o nome da corretora. E aí aqui eu lanço os valores. Se eu tivesse essa ação antes de 2024, então eu coloco o valor. O custo de aquisição aqui eu vou repetir apenas. Eu tenho rendimentos associados, ó, informar rendimentos isentos. Então aqui seriam os lucros e dividendos daquela ação, se eu tivesse recebido. Você vê que ele jogou aqui para a ficha rendimentos isentos não tributáveis. Vamos voltar aqui para a ficha. Informar rendimento exclusivo. Ele joga lá para a ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Aqui você vai pegar essas informações no seu informe da corretora, caso você tenha negociado a ação. Ou se aquela ação ela pagou algum tipo de bônus durante o ano, que são isentos, ou algum tipo de bônus que é rendimentos tributados exclusivamente. Então você vai informar nessas duas fichas. Eu já trouxe aqui para você lançar. Voltando aqui nas participações societárias, código 02 seria as cotas ou quinhão de capital, cotas que você tem de empresas. Você comprou, fez a aquisição de cotas, CNPJ, informações da empresa que você comprou e quanto você tem de cota. Aqui você vai colocar a quantidade de cotas que você tem naquela empresa. É um bem que você tem. E outras participações societárias. Vamos para aplicações de investimentos. Nessa parte, você vai colocar tudo que você tem de aplicação de investimento, depósito em conta, poupança. Então, quais são os limites, os mínimos que você precisa lançar? No caso aqui de conta corrente bancária, o valor mínimo que você é obrigado a lançar é R$ 140. Então, abaixo de R$ 140, você não precisa lançar esses valores aqui. Mas você pode lançar, independentemente se for abaixo. Eu digo questão de obrigatoriedade. Acima de 140, você tem que lançar. Voltando aqui para participações societárias, as cotas, o quinhões de capital e também o conjunto de ações, o valor mínimo é R$ 1.000. Abaixo você não está obrigado a lançar, mas você pode lançar também. E nos bens móveis aqui, o valor aqui que você precisa lançar é acima de 5.000. Você está obrigado. Abaixo de 5.000 você não está obrigado, mas você pode lançar também, sem problemas. Eu geralmente indico que você lance tudo, mesmo que seja abaixo do valor mínimo. Então aqui nós escolhemos as aplicações de depósito em poupança, vai pegar lá o saldo do seu banco, extrato bancário, títulos públicos e privados, sujeitos à tributação, Tesouro, CDB, RDB, aqui os títulos isentos de tributação, LCI, LCA, ativos negociados em bolsa no Brasil, BDRs, opções e outros, exceto ações, né, tem um código lá próprio para ações, ou ativo financeiro, outras aplicações. Então, esses demonstrativos, geralmente, as corretoras, você pega com as corretoras e também com os bancos comerciais. Aí. Você vai lá e pega o extrato para fins de imposto de renda, ele vai trazer todas as informações que você tem de aplicações de investimentos. Créditos. O que é crédito? É o quanto você tem de receber de alguém. Então aqui, empréstimos concedidos, créditos decorrentes de alienação, outros créditos. São valores que você tem a receber de outras pessoas, que é um bem que você tem. Então, empréstimo concedido. Eu fiz um empréstimo concedido, coloco para quem que eu fiz o empréstimo, CPF, CNPJ da empresa, se for uma empresa, informações daquele empréstimo que você fez e o valor que você tem. Crédito decorrente de alienação. Você fez uma venda, ainda não recebeu o valor, você tem um crédito. Então, suponhamos que eu vendi um carro a prazo. Quando
a pessoa vai pagar só no ano que vem, no próximo ano. Então eu vou zerar a minha ficha do veículo, né? E vou colocar aqui como crédito, decorrente de alienação. Aí eu coloco na discriminação o que é aquele crédito e o CPF de quem comprou aquele veículo a prazo. E outros créditos. Parte 6, depósito à vista e numerário. Então aqui também são as informações da sua conta corrente. Depósito em conta corrente, conta pagamento, dinheiro em espécie, que você tenha em moeda nacional ou estrangeira, suponhamos que você tenha dinheiro em espécie na sua casa, então você pode, esse aqui é o campo para você lançar, né? Outros depósitos à vista, coloca as informações do banco aqui e os valores que você tenha desses depósitos à vista. Geralmente os extratos bancários para fim de imposto de renda tem as informações, ou o que você tem em dinheiro, você vai contar, vai colocar o valor entre quanto que você tinha em 31/12/2024 ou 2023. Fundos. Aqui são os fundos de investimento. Então, veja, tem vários fundos de investimentos aqui, tributação periódica, cadeias produtivas, fundo imobiliário, fundo de investimento em ações, mercado de acesso, participações, fundos de índice de renda fixa. Então, tudo isso aqui você tem que pegar com o seu banco, no qual você fez o investimento, ou com a sua corretora. Pegue os informes de rendimento, lá vai estar certinho quanto você tem de fundos. Coloque todas as informações, CNPJ do fundo, quanto que você tem naquele fundo. 8. Criptoativos. Então, agora nós temos que lançar, né, os criptoativos que você tem em conta. Então, nós temos aqui o criptoativo Bitcoin, que é o principal, né? O Bitcoin é o principal. Nós temos outras criptomoedas, conhecidas como altcoins, por exemplo, o Ethereum, temos até exemplos aqui, ó, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin. Cripto conhecidos como stablecoins, por exemplo, Tether, USD Coin, Brasil Digital Token, Binance. Então são esses tipos aqui. Criptos conhecidos como NFTs e outros criptoativos. Então, por exemplo, Bitcoin. Colocamos aqui de quem que é aquele Bitcoin. É autocustodiante? Sim ou não? Se for não, CPS coloca o CNPJ do custodiante. Se for sim, o que é? Quer dizer que você mesmo faz a custódia, ou seja, você mesmo tem uma carteira no seu computador que você guarda essas criptomoedas. Se for não autocustodiante, então você tem que colocar a empresa que faz a custódia daquele, que guarda os seus bitcoins. Por exemplo, a Binance, né, que é uma delas. Você colocar isso no PJ da Binance. Se você tiver essas moedas em uma carteira física, no seu próprio computador guardado, então você coloca aqui sim, né? Aí você coloca as informações daquele, a quantidade de bitcoins que você tem, quanto que você comprou, e aqui os valores de aquisição, né? Independente do valor que está agora. Quanto que você gastou para comprar aqueles bitcoins. É o custo de aquisição somado às taxas que eventualmente você pagou. Temos outras moedas. Aí aqui no caso das altcoins, né, você vai escolher a moeda. Ele já traz a relação de moedas. Se não tiver aqui, você vai colocar como outras. Aqui você já pode escolher. Mesma coisa, se é autocustodiante ou não. E os valores. Temos aqui também os stablecoins, mesma coisa. Ele traz os códigos aqui, os principais. Né, você pode colocar em outros, se não tiver. E os NFTs, também você vai colocar as informações do NFT, o nome, da onde que está, quando que você comprou e o custo de aquisição, né, o valor de aquisição. Lembrando, independentemente do valor que está agora, quanto você gastou para comprar. Quando você for vender, aí pode ser que tenha lucro sobre aquela venda ou prejuízo. Aí você vai ter que lançar em outras fichas, mas aqui é só para você indicar o que você tem em 31/12/2024 de criptoativos. E se comprou antes de 2024, coloca na situação anterior aqui. E outros bens direitos. Aqui temos outros itens que não cabem nos outros códigos, nos outros grupos. Licença de concessão especial, título de clube assemelhado. Ó. Você tem um título de um clube, que é um bem, você pode vender esse título para outra pessoa. Então, coloca aqui. Direito de autor, inventor, patente, direito de lavra, assemelhado, consórcio não contemplado. No caso, consórcio não contemplado, é aquele valor que você está pagando todo ano, todo mês ali, no fim do ano, você vai ter um valor X de consórcio. Ah, paguei até hoje 30 mil reais de consórcio. Aí eu continuo pagando esse consórcio. Quando ele for contemplado, o que vai acontecer? Vou zerar essa ficha aqui, né, na próxima declaração,
E o bem que eu fiz a aquisição com o valor do consórcio, eu vou colocar aqui. Suponhamos que eu tinha um consórcio de veículos, então eu fiz o pagamento, eu vou zerar aqui. Aí eu venho aqui na ficha bens direitos, bens móveis, veículo, coloco as informações que eu comprei aquele veículo referente ao consórcio tal e quanto que eu paguei referente àquele veículo, que foi os créditos do consórcio. Temos ainda aqui, ó, VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. É como se fosse aquela previdência privada que você paga. E nesse caso aqui, qual que é a diferença do outro? Nós temos dois tipos aqui, né? O VGBL e o PGBL. O VGBL é como se fosse um bem que você tem, você vai pagando todo ano. Ao final, se você queira, em algum momento da sua vida, eu quero parar de pagar, eu quero resgatar o VGBL. Então eu vou lá no banco, faço o resgate do VGBL e eu vou pagar imposto de renda somente sobre os rendimentos que eu tive naquele VGBL. Então suponhamos que eu juntei 100 mil reais e de rendimento deu 30 mil reais em rendimento. Então eu vou pagar imposto de renda sobre os 30 mil. No caso do PGBL, o que acontece? Como o PGBL eu posso fazer a retenção até 12%, então, quando eu for fazer o saque, o imposto de renda será sobre o valor total que eu resgatar. Essa é a diferença. Por isso que o VGBL ele vem aqui na ficha bens direitos. Então, aqui eu coloco o CNPJ da empresa que administra e o valor do fundo do VGBL, né, até 31 de 12 de 2024 e se tiver antes, 31 de 12 de 2023. E juros sobre capital próprio, creditado, mas não pago. Então aqui é aquele valor que foi creditado na minha conta, mas não pago. Então é um direito que eu tenho de receber ainda, né, aquele valor. E outros bens direitos que não estejam anteriormente. Eu vou colocar aqui os bens e o valor que eu tenho naqueles bens. Só lembrando, quem está dispensado de preencher essa ficha? Quem tem saldos em contas correntes bancárias, poupança, demais aplicações financeiras, cujo valor seja abaixo de R$ 140, bens móveis e direitos, exceto veículos automotores, embarcações e aeronaves, tá? Não pode, exceto automotores, embarcações e aeronaves, cujo valor seja abaixo de 5 mil. Quando for veículo, embarcação e aeronave, eu tenho que lançar independente do valor. Outros bens móveis, que seja abaixo de 5 mil, eu fico dispensado se eu quiser, mas lembra que eu posso lançar. Conjunto de ações, cotas ou quinhão, de uma mesma empresa ou de seja negociado ou não em bolsa de valores, e o ouro e ativo financeiro abaixo de R$ 1.000, também estou dispensado. Algumas informações assim extras que você precisa entender. Bens comuns do casal. Nós suponhamos que eu tenho uma casa que eu comprei com a minha esposa e é um bem comum, nós dois pagamos a casa. Aonde que vai essa casa? Em qual declaração? Eu vou fazer uma declaração, ela vai fazer outra. Então o que acontece? Caso bens imóveis, no caso uma casa, por exemplo. A casa custou R$ 200 mil. Eu posso lançar 50% na minha declaração, 50% na declaração dela. Então 100 mil na minha declaração e 100 mil na declaração dela, porque é um bem em conjunto, casal. Eu posso lançar todo o valor na minha declaração e na declaração dela eu tenho que vir aí bens imóveis, casa. E aí eu venho aqui no código outros bens imóveis e eu vou colocar a informação de que aqueles bens imóveis eles estão listados no CPF tal. Então a totalidade dos bens eu lanço em uma e na verdade aqui não é nessa ficha não, você tem que vir aqui na ficha outros bens direitos, código 99 e aqui você vai colocar as informações de que a casa, no meu exemplo, ela está lançada na declaração do outro cônjuge, coloca o CPF dele aqui e aqui você vai deixar zerados os campos, porque eu informei o valor da casa total na outra declaração. Então aqui eu deixo zerado. Então essa é a orientação que nós temos para os bens comuns do casal. Então eu recomendo que faça esse tipo de lançamento. Não se faça separação de 50% para cada um. Lance todos os bens em uma declaração e vem aqui na ficha, grupo 99, código 99, coloca aqui a discriminação do bem, deixa aqui os valores zerados e coloca a informação que aquele bem está na declaração do cônjuge, coloca o CPF dele aqui. Bens adquiridos em condomínio. O que é isso? Cada um tem uma parte do bem, né?
É um bem adquirido em condomínio. Então eu vou lançar a minha parte. Suponhamos que eu tenho um terreno comprado em condomínio. Várias pessoas compraram aquele terreno. Então, em condomínio, eu vou lançar somente a minha parte, quanto que eu paguei naquele terreno. E eu coloco na discriminação porque que eu paguei só aquele montante, que é a minha parte naquele terreno, a minha cota. Então, pessoal, esse é um apanhado geral da ficha Bens e Direitos. Nós vimos aqui todos os grupos e também os códigos. Futuramente, após nós terminarmos todas as fichas da declaração, a gente pode voltar e comentar caso por caso aqui, mais especificamente. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, não tem como eu fazer isso individualmente, caso por caso, e colocar exemplos. Mas você teve um apanhado geral de todos os grupos e todas as fichas. O que é importante você atentar. Você não pode atualizar o valor do bem. Então eu paguei 100 mil na casa, hoje já está valendo 200. Não, tem que deixar 100 mil. Não posso atualizar. Eu só vou atualizar um bem imóvel se eu fiz benfeitorias nele, ou seja, fiz reformas. Eu preciso ter as documentações que comprovam essas reformas. Eu vou somar os valores da reforma no bem. Veículos. Paguei 30 mil no veículo, hoje ele está valendo 25. Eu vou deixar 25? Não, vou deixar 30 mil, que é o valor que eu paguei. Então, nunca atualize os bens pelo valor de mercado. Mantenha o valor do custo de aquisição. Esse é o mais importante da ficha Bens e Direitos. E para finalizar, um item também importante que é fazer a conferência desses bens. Então, eu vou vir aqui no resumo da declaração, outras informações. Então, veja a evolução patrimonial. Bens e direitos em 31/12, 2100. Aqui eu não coloquei os valores, né? Por isso está isso. Mas aqui eu vou ter uma variação. 2022 para 2023, quanto que cresceu meus bens? Meus bens cresceram 50 mil reais. Então aqui eu tinha 50 mil em 2023, em 2024 eu tenho 100 mil. Então foi um aumento de 50 mil. Agora os meus rendimentos. Quantos foram os rendimentos? Aí eu venho aqui no cálculo do imposto. Então vou ver, base de cálculo, imposto, 70 mil. Eu tive rendimento de 70 mil. Então 70 mil justifica uma variação de 50 mil nos bens e direitos? Então essa análise que você tem que fazer. Eu ganhei 70 mil reais e os meus bens aumentaram 50 mil. Então, com 20 mil, os ganhos que eu tive, eu posso me manter durante o ano? Então, é uma análise que você precisa fazer. Com 20 mil eu consigo me manter. Então, realmente eu gastei 50 mil em bens, dos 70 mil que eu ganhei. Então, ok, você tem como provar isso. Agora, suponhamos que eu tenho aqui 70 mil reais de rendimentos. E eu venho aqui na minha variação, evolução patrimonial, eu tenho 100 mil de evolução. Eu tinha aqui 100 mil, que agora tem 200 mil em 2024. Então teve uma variação de 100 mil reais. Isso é justificado? Não é, né? Porque eu tive 70 mil de rendimentos e eu tive uma variação maior de 100 mil. Aí eu posso ainda somar esses rendimentos, isentos não tributáveis. Ó. Então com os tributáveis, mais esses aqui, ainda justifica essa variação? Se justificar, ok. Se não, tem algum problema que eu deixei de lançar algum rendimento ou estou lançando errado os bens e direitos. Então precisa fazer essa análise da evolução patrimonial. Ok, pessoal? Então essa é a aula sobre a ficha bens e direitos. Para quem gostou da aula, curta esse vídeo, compartilhe e se você ainda não for inscrito, se inscreva. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.